No vídeo de hoje, o quarto vídeo do projeto do Croquis à Cena, nós vamos falar sobre pesquisa de materiais, amostragem e orçamento. Eu sou Toninho Miranda, sou ator e figurinista, e esse é o projeto do Croquis à Cena, uma sequência com 10 vídeos onde eu vou mostrar o passo a passo da construção do figurino. E mais sonso do que um sonserino, depois de 7 meses eu volto com o quarto vídeo, mas vamos embora. A primeira coisa que você precisa para pesquisar materiais é conhecer o comércio da sua região. E aí, obviamente, isso varia de cidade para cidade, de lugar para lugar, dos vários lugares que esse vídeo vai alcançar ou está alcançando. Mas como eu moro no Rio de Janeiro e eu compro bastante coisa no comércio de São Paulo, vou falar um pouco dessa minha experiência com São Paulo. Mas como eu já sou de Campina Grande, Paraíba, e já morei em Recife, então eu conheço o comércio de outros lugares. Mas principalmente você com o seu croquis em mãos, croquis eixo que nós desenvolvemos no vídeo anterior, o terceiro vídeo desse projeto, vai lá dar uma olhada. Você com o seu croquis em mãos, imaginando a cartela de cores que você vai precisar para esses figurinos, você vai para o comércio visitar loja por loja. Tem uma coisa muito interessante no nosso fazer do figurino, é que não necessariamente eu precise ir a uma loja somente ou tão somente tecido, tecido para vestuário, né? Para pensar em materiais para figurino. Você precisa visitar lojas de estofado, muitas vezes lojas de automóveis, lojas que vendem materiais para couro, artesanato, lojas que vendem aviamentos, porque no figurino você vai ter variedades de materiais. Então, tecidos planos, malharia, couro, plástico, acetato, botões, ilhoses. Então, você conhecer o comércio da sua região, saber onde encontrar os materiais e visitar. Você tem que entrar loja por loja. Até porque, como na própria moda, no próprio comércio de vestuário, as lojas de tecido acompanham as tendências de moda. E aí eu vou falar, né, sobre cores, as cores que estão em tendência, as datas comemorativas. Então acaba que as lojas elas mudam a sua exposição de materiais de acordo com as decorações de Natal, de Páscoa, de São João, né, quando tem Copa, enfim. Então você precisa visitar essas lojas, entrar loja por loja, olhar material. Uma outra coisa muito legal que acontece também, quando você começa a ter relação com essas lojas, é você pedir para ir nos estoques. Porque justamente como eles, de acordo com a sazonalidade dos materiais, eles tiram e colocam em exposição, muita coisa fica em estoque e muita coisa se perde no estoque. Eu já encontrei materiais para um figurino, uma malha que eu precisava, que eu não encontrava em loja nenhuma em São Paulo. E aí eu fui no estoque de uma loja lá em São Paulo e eu encontrei uma malha embaixo de outros tecidos que me serviu muito para aquilo que eu precisava. Então é um trabalho de pesquisa de campo. Você precisa tocar nos materiais, sentir a textura, levantar. Eu tenho esse hábito, né? Com o tempo, você vai entendendo sobre caimento, sobre texturas, nomes de tecido, nomenclaturas, mas eu ainda assim sou um cara que desde o início do que eu comecei a fazer o que eu faço, eu gosto de pegar no material, de levantar ele, de balançar, de sentir, para saber se é aquele caimento que eu preciso, se ele tem firmeza ou leveza, ou aquela textura que eu preciso quando cai no corpo. Então muitas vezes eu coloco na minha pele, para ver se tem transparência, eu coloco contra a luz, para ver se a luz vai ultrapassar ou não, dependendo do efeito que eu queira. Então é um trabalho de campo. Quando eu fiz o musical Cinderela em São Paulo, eu tinha um dos vestidos que ela usa no musical, que é um paetê dourado. E o comércio de São Paulo é um dos comércios mais ricos que nós temos no Brasil. Muito ou quase tudo vem primeiro para São Paulo, para depois ser distribuído para as outras cidades. E mesmo estando em São Paulo, comprando material em São Paulo, eu demorei 3 dias para encontrar um paetê que eu precisava para esse figurino. E não é porque não tinha oferta de materiais, é porque eu queria algo rico,
que não tivesse uma cara de um material simples, barato. E eu sou bem criterioso nesse lugar da matéria-prima e eu tenho essa disponibilidade de ir de loja em loja. Eu bati perna 3 dias em São Paulo. No terceiro dia, não aguentava mais, assim, já tava com um plano B, que era um outro... com um plano B, que era um outro material. Eu acabei encontrando o paetê que eu precisava. E no palco, com iluminação, ele realmente funcionou como eu imaginava. Então a primeira parte desse momento de pesquisa é ir para as lojas. E aí você foi na loja, bonitinho, tal, pá, achou um material que você acha compatível com aquele figurino, você pede uma amostra. Hoje em dia é muito difícil as lojas darem amostra de figurino, que geralmente é uma tirinha, né, de tecido que eles tiram lá do rolo, alegando, eles hoje não dão esse material, alegando que se todo mundo que vai lá pega um pedaço de tecido, uma hora vai comer 1 metro. Mas com as boas relações que você vai construindo aos poucos, você explica que você precisa desse material, enfim. Então você vai recolhendo esses materiais. Se você não conseguir de forma alguma, pede para tirar uma foto, uma autorização para tirar uma foto e anota o preço. Então, vamos supor que na loja Y você gostou de 3 materiais, você pega esses 3 materiais, grampeia no cartãozinho da loja, ou o número do vendedor, ou o nome da rua, tudo que for de referência sobre aquela loja e o valor de cada corte daquele, que mais à frente você vai usar isso para fazer seu orçamento, após definir qual material que você quer. Então vamos dizer que você precisa comprar esse negocinho aqui, você vai fotografar, pegar a referência, ou sabe, o valor dele, vai construindo relações com os vendedores, pega o telefone do vendedor, porque quando você constrói uma relação com o vendedor, é muito mais fácil você conseguir otimizar o seu tempo. Então, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu compro muita coisa em São Paulo, então eu tenho o telefone de vários vendedores. Quando eu quero comprar alguma coisa, às vezes eu mando mensagem: fulano, chegou pedraria, cor de rosa, chaton, tamanho tal, quanto que tá? E às vezes eles mandam pra mim, aqui pelos correios ou por transportador. Então, essas relações que você constrói com o comércio da sua cidade é muito importante. Então, chegando no ateliê ou na sua casa, enfim, voltando dessa ida para o comércio, você vai iniciar a clipagem desse material, que é a organização de cada retalhinho que você pegou para cada personagem. Você pode fazer isso diretamente numa impressão do seu croquis, nunca no original, né? De repente uma cópia, você vai colocando, montando ali. Ou se você precisa fazer uma harmonização cromática, você coloca todos os tecidos. Nesse exemplo aqui, foi do Rock in Rio, agora de 2022. Eu trabalho como assistente com a Juliane Barra, que é a figurinista de 2 palcos. Nós fizemos alguns figurinos para o palco Rock District e o palco Street. Na coreografia do Cancan, nós tínhamos 10 meninas, e a ideia é que a saia do Cancan, né, quando elas virassem, nessa imagem aqui dá pra ver bem, a gente teria uma harmonia cromática de 3 cores, só que além de eu ter que harmonizar cromaticamente a roupa de cada uma, eu tinha que harmonizar cromaticamente as 10 meninas uma ao lado da outra. Então a gente foi para São Paulo, recolheu muitos retalhos, muitos recortes, chegou no hotel, colocou um do lado do outro e foi combinando, e foi uma luta para conseguir encaixar cada cor no lugar certo. A sequência de cima para baixo, baixo para cima, visto diagonalmente, visto horizontalmente, enfim, todas as possibilidades para de fato bater o martelo. Então o nome desse trabalho é clipagem, né? Você vai pegar todo esse material que você recolheu, os aviamentos, tudo, e vai organizar, catalogar e escolher de fato. Então, esse vermelho vai harmonizar com esse branco, com esse preto, que é uma roupa. Isso aqui, você vai montando isso, sabendo qual foi a loja, qual foi o valor. E aí, definindo cada matéria-prima de cada figurino, você já vai começar a trabalhar no seu orçamento. Então, você precisa saber qual a metragem de cada tecido você vai precisar para cada parte do figurino. O ganhador, ele vai ter uma calça, uma camisa e um colete e uma capa. Então, para calça,
quantos metros desse tecido, para camisa, para capa. Tecnicamente, você pode perguntar isso para a sua costureira, você pode ver isso também na internet, mas ao longo de uma trajetória, você vai aprendendo esses cálculos de metragem, padrão ou não, de cada figurino. Normalmente, eu sempre coloco uma metragem a mais, então eu preciso de 2 metros para fazer uma calça reta. Eu coloco 2,5, 3 metros em média, para margem de erro. Porque possa ser que no corte aconteça alguma coisa, ou falte material mesmo, então já tenho aquela metragem ali. Ainda mais sabendo que quando eu voltar na loja pode não ter mais esse material. Ele pode ter acabado, não ter fornecedor e você ficar sem saber o que fazer. E aí você vai começar a montar o seu orçamento com base nessa matéria-prima que você tem. Dependendo do tamanho do projeto, você vai usar ferramentas diferentes. Quando é um projeto cultural que envolve verba pública, que eu tenho que prestar conta, que exigem outras coisas, outras questões técnicas por trás, eu faço uma tabela de Excel, até para deixar meu cliente bem informado do que está acontecendo, eu mando essa tabela para ele. Quando é um projeto menor, uma roupa que eu tenho que fazer para a semana que vem, então eu venho aqui no meu caderninho, boto lá, aqui rapidamente, boto lá os valores de cada coisa que eu preciso comprar, sei qual é a loja, vou lá, compro, acabou. Mas ter um orçamento é muito importante. O orçamento ele pode ser prescrito, né? Então quando um cliente ele pede um orçamento para saber se ele vai fechar com você. Então é importante que você vá no comércio, você olhe os valores para você não ter prejuízo. Eu já passei muito perrengue por fazer orçamento errado, por dizer que era 2.000 e depois eu gastar 3 e eu ficar caladinho, porque eu já fechei por 2.000, sabe? Então é muito importante que você tenha um orçamento real, um orçamento que de fato tenha o corpo daquilo que você vai utilizar. Se você puder deixar uma margem de folga, porque, enfim, no orçamento você tem que incluir transporte, alimentação, a compra do material, se você vai gastar um Uber para ir na sua costureira, para ir no comércio. Então tudo isso tem que ser planejado. Se você vai de ônibus da sua casa até o comércio, você bota lá o valor da passagem. Se você vai fazer um lanche naquele dia, um almoço, porque você vai passar o dia inteiro no comércio, você tem que colocar esse valor. Então, um almoço na minha cidade, não sei de onde você está vendo isso, mas um almoço aqui no Rio de Janeiro é em média R$ 28,30. Então você bota lá um almoço, mais um lanche, um café, tudo você tem que orçar. Cada detalhe desse é muito importante no orçamento para que você não tenha prejuízo mais à frente, como eu sou civil. E ainda tem os vezes. Aí você fez seu orçamento bonitinho, aprovou com o seu cliente, bora comprar esse trem. Eu tenho, e aí podem falar que é alguma coisa em virgem que eu tenho, que eu não sei se eu tenho, eu faço um mapeamento do dia da compra. Então, como eu já sei qual é a loja que eu vou comprar, qual é a logística de tudo isso, o que é que eu penso? Então, se na loja Y eu vou comprar 45 metros de tecido, eu não vou primeiro na loja Y. Eu vou comprando as coisas menores. Então, eu vou na loja do aviamento, na loja do botão, na loja... para ir pegando esse material para a última loja, ser a loja que eu vou pegar 45 metros de tecido, porque de lá eu já pego o Uber e vou para casa. Nessa loja, próximo a ela, é mais caro ou mais barato pegar o Uber? Essa logística de por onde você começa, onde você termina aquele dia de compra, também é necessário para você poupar tempo, dinheiro e não ficar maluco. Sem saber para onde ir, andando com sacola, rodando. Você começa e termina o dia muito mais tranquilo. Por exemplo, eu tenho que entender um pouquinho sobre logística, é muita coisa. Logística de horário de pico. Então eu jamais vou sair do Brás 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Porque eu vou pegar um puta trânsito, eu vou ficar preso, irritado. Então eu tenho que saber quanto tempo eu vou ficar em cada loja, para eu otimizar esse tempo para sair de lá no máximo umas 4, 4h30, para eu conseguir pegar um transporte e chegar ou no hotel ou no esteja hospedado tranquilamente. Então esse planejamento do dia da compra é muito importante. Esse controle também de quanto você vai ter, quanto você vai levar. Eu sempre, hoje em dia, eu pago tudo ou em Pix ou em débito, mas quase sempre em Pix, porque eu já peço um desconto, já negocio com esse fornecedor. Cara, vamos, ajuda amanhã. Dá um desconto pra madrinha. Eu vou falar um pouco mais sobre, de fato, o dia da compra no próximo vídeo. É um vídeo que eu vou falar sobre como montar sua lista,
o dia da compra, o que você faz quando você volta para o ateliê com esse material, como é que você separa por personagem, metragem, enfim. Então é isso, esse é o 4º vídeo. Em nome de Deus, Jericó, agora vai sair os outros, é isso. Beijo.